Alguma vez você já pensou que estava ficando meio louco, né? Tendo ideias meio absurdas ou sonhos meio que impossíveis de realizar e você se pegou pensando assim, bah, mas isso é loucura, né? Isso deve ser viagem da minha cabeça, né? Eu devo estar sonhando, eu estar viajando na maionese e várias vezes eu tive isso também. E eu parei para pensar nisso e várias vezes eu pensei que estava ficando louco. Porque eu falava, não é possível, essas ideias são muito absurdas. Ideias assim que parecia que eu estava de fato sonhando, né? Parecia que estava no mundo da lua. E às vezes até eu falava assim, nossa, eu tive tal ideia, eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu tô com um plano de fazer um projeto assim, assim, assado. Contava para as pessoas, né? E falava assim, empolgado, né? Assim, eu naquela minha viagem, assim, e daí as pessoas falam, não, mas tu tá doido, isso daí não pode ser verdade, isso daí não tem como acontecer, isso é uma coisa muito grande, é praticamente impossível as pessoas aceitarem isso, sabe, sempre tinha essa coisa de fato, né, de eu estar, digamos assim, através da visão dos outros, eu também tá meio que me achando meio louco, meio maluco, né, por ter certas ideias, certos pensamentos, né. E como eu já comentei em alguns vídeos, eu gosto muito de meditar e faz isso e faz muito tempo já que eu medito. E eu sempre fui muito curioso para saber como é que é o invisível, né? Como é que a gente para se descobrir. E desde muito novo, né? Eu, até por causa de eu estar me achando meio louco, né? Tá pensando que eu estava ficando fora da casinha, eu comecei a parar para olhar para trás, né? Para tentar lembrar como era quando eu era criança, né? Dos meus pensamentos, assim. E eu entrei em meditação pensando nisso. E eu comecei a me recordar que eu fazia muito questionamento desde pequeno. Eu gostava de saber dos porquê, né? O porquê de cada coisa, como é que acontece, como é que a vida é. Ah, por que que a gente mora numa casa de madeira, né? Que é uma casa simples, mas o meu colega mora numa casa de tijolo, né? Ah, mas por que que essa empresa, por que que nós temos, que nem meu pai tem uma oficina, né? Ah, por que que meu pai tem uma oficina, mas tem o fulaninho lá, o meu coleguinha que o pai dele trabalha em tal coisa, tem uma empresa que é grande, né? Eu fazia esses questionamentos e eu fui crescendo com isso também, né? Eu fui crescendo com esses questionamentos depois que eu comecei até a fazer bastante meditação para tentar entender isso, né? Essas minhas loucuras, esses meus pensamentos assim que era meio fora de órbita, né? No normal, né? Quando a gente conversava com outras pessoas me chamavam assim, falavam, não, mas isso é meio estranho, tinha que ver, tinha que consultar, tinha que ir no médico, tinha que ir na igreja, né, para ver se teus pensamentos aí são meio fora da casinha. E eu lembro, né, dos pensamentos que muitos já devem ter ouvido, né, dos pais falar, tu acha que dinheiro dá em árvore, tu acha que burrinho caga dinheiro, né, que tem um burrinho que caga dinheiro. E quando eu ouvi, às vezes até que meu pai, ele falou poucas vezes isso, mas falou, né? E quando ele falava assim, eu não ficava pensando, meu, de fato, não existe árvore que dá dinheiro, não existe burrinho que caga dinheiro. Eu via a árvore dando fruto de ouro e as folhas, né, notas de dinheiros, né, que eu não sabia que dinheiro que era, mas eram notas de dinheiro verde. E eu sonhava também que eu via um burrinho num potreiro assim, pastando e cagando dinheiro, né? As bolinhas, moedinhas de ouro. Então, todas essas coisas assim, eu sempre pensava, não, mas eu devo estar ficando louco, eu devo estar viajando demais na maionese, né? Para ter esses pensamentos assim tão fora da casa. E de acreditar em tantas coisas que são taxado como loucura, né? Vamos dizer assim, do universo, das energias, que existem outros seres, né? Que são falados, que tipo os extraterrestres, que são... Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei num universo muito maior do que era mostrado, né? Do que falavam como normal. E por isso muitas vezes eu achei que estava ficando louco. E até tem um ditado muito legal que eu ouvi de uma doutora, a doutora Rosa. Não é dela, né? Não é da autoria dela, mas ela me passou isso numa conversa. Que tem um filósofo, não sei que filósofo, que falava que, tipo, antigamente éramos poucos e loucos. Hoje continuamos sendo loucos, mas não somos tão poucos. E isso parece que me traz um conforto,
porque hoje eu sei que tem muito mais pessoas que também têm esses pensamentos, também têm essas loucuras, né? E se tu vai ver, são aquelas pessoas que são mais ligadas à busca de algo, de espiritualidade, a querer buscar ver como as pessoas funcionam, como a pessoa mesmo funciona, né? Ter o autoconhecimento, acreditam nas energias, essas coisas assim. E quando tu começa a estudar, tu começa a ver a história das pessoas que tiveram grandes sucessos, que tiveram grandes conquistas, todos eles são meio loucos. E quando eu comecei a estudar e me agarrar mais nisso, né, eu falei, bom, mas essas pessoas elas tiveram uma mente tão doida para criar tal coisa, para ter tal invenção, para ter ideia de criar uma empresa de tal jeito, e hoje são tão grandes. Então por que eu também não posso ser? Que nem eu lembro antigamente, como eu falei, né, que eu via a casa dos meus pais de madeira, eu falava, tá, mas por que a casa do meu colega de tijolo é a nossa de madeira? Por que a gente não pode ter uma casa de tijolo também? Esses questionamentos fizeram eu ir buscando, né? Eu me tornei um questionador e um buscador, né? E hoje a gente só tem a vida que tem, e eu só estou vivendo essa vida que eu tenho porque eu comecei a ser meio louco, eu comecei a dar uma corda para aquela loucura, sabe? Eu comecei a assumir o papel de louco. E isso me trouxe grandes frutos, né? Grandes conquistas. E hoje, eu vendo para as loucuras que eu tenho hoje, né? Para o tamanho das loucuras que eu tenho hoje, eu vejo que a gente estava sendo no início, né? Sendo no começo. Porque lá atrás, quando eu e a minha esposa também se casamos, nós dois, daí juntamos dois louquinhos juntos, né? E a gente, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Era um louquinho apoiando o outro. Então a gente conseguiu prosperar, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu ter assim grandes sucessos em todas as áreas da nossa vida, né? Não só financeiro, mas assim de conhecer vários lugares, da gente vivenciar coisas incríveis, sensações boas, né? De ter vivências, e tudo foi quando a gente deu asas à nossa loucura, né? Então eu vejo que muitas pessoas às vezes elas estão perdidas e achando que elas são digamos, diferentes das outras, e acabam se fechando, acabam se bloqueando por medo do julgamento. Eu fui assim, a gente sempre tá tipo numa batalha, né, contra isso, né, digamos assim, daquela batalha interna, né, de tipo assim, mas se eu fizer tal projeto, se eu fizer tal coisa, o que vão falar de mim? O que vão dizer, né, o que eu tô fazendo? Vão me chamar de louco. Isso ainda vem para mim, sabe, esses pensamentos. Só que eu vi que a gente precisa dar, não vou dizer corda, mas a gente precisa trabalhar essa loucura. A gente precisa investigar o porquê que tá, mas essa ideia tá vindo por quê? Mas eu tenho facilidade para isso, eu posso criar um negócio disso, eu posso botar essa ideia em prática. E tem muitas pessoas que pelo medo do julgamento acabam se fechando. Então, se você também tem essas ideias, né, que você acha que é um pouco louco, um pouco fora da casinha, comece a investigar, comece a estudar o porquê disso, né? Por que as coisas acontecem assim, por que você está tendo essas ideias, vai fazendo o projeto, como eu posso aplicar essa minha ideia maluca aqui, né, para a vida, para ajudar as outras pessoas, para fazer algo bom, né, para mim melhorar, para mim buscar ser uma pessoa melhor. Se eu botar em prática essa ideia aqui, eu posso garantir minha vida, posso garantir a vida da minha família, né? Eu posso prosperar muito, e não é o prosperar só em dinheiro que eu falo, sabe? Prosperar em todas as áreas, né? A prosperidade é uma busca, né? É uma caminhada que você está sempre buscando algo melhor, ser uma pessoa melhor, buscando mais conhecimento, né? Construindo coisas. Então, dá uma olhada com carinho para essa loucura, que eu te garanto que assim, eu já fui, né? Já me considerei louco, já me travei por isso também, já me fechei muito. Por isso, hoje eu tenho 37 anos, por isso que eu tenho uma tranquilidade para falar isso, porque eu já vivenciei muitas coisas e vi que a gente precisa sim olhar com carinho para esses pensamentos e para as coisas que vêm para nós, porque os outros não estão preocupados com você, cada um está vivendo a sua vida e preocupado com a sua vida, né? Então a gente precisa se preocupar sim com a gente precisa se colocar em primeiro lugar também nos planejamentos, para a gente ser uma pessoa melhor, porque consequentemente a gente se torna melhor em todo o resto, a gente fica melhor como pessoa, melhor como homem no meu caso, né? Melhor como marido, melhor como pai, melhor como filho, né? Junto com os meus pais. Então quando a gente melhora em todas as áreas, melhora a saúde, melhora o porte físico,
tudo a gente melhora, a gente se reconstrói, né? Então, se você tá assim também, olha para sua loucura aí, tenta investigar ela. Se precisar de ajuda, eu posso te ajudar também, eu também faço mentoria. E que é para ajudar os outros louquinhos, né? Que também eram louquinhos como eu. E é uma batalha não, é uma caminhada, uma construção, que você vai estar sempre tendo esses pequenos bloqueios, mas com o passar do tempo, como eu falei, hoje eu estou com 37, você vai ficando mais cascudo, você vai vendo que você precisa ir de encontro a essas loucuras também, né? Tanto que tem, eu não sou muito bom em guardar letra de música, mas tem a música do Chorão, do Charlie Brown, né? Que ele fala que o impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem, né? Somente aqueles que são os loucos que vão em frente, que tem grandes conquistas, que o impossível é só questão de opinião, né? É só questão da forma que você vê aquilo. E disso os loucos sabem, né? Que são os loucos que olham para o impossível e falam, mas eu vou lá e vou fazer acontecer. Ah, aquilo ali o outro pode achar impossível, mas eu vou dar um jeito de tornar aquilo possível. Então, olhe para a sua loucura com carinho, que isso dá certo e você pode construir grandes coisas para a sua vida. E se precisar de ajuda, eu estou aqui também, e continue acompanhando os meus vídeos aqui e se inscreva no canal. Até mais!